Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia de simpósio, nosso terceiro simpósio de genética do Delta do Parnaíba online. É uma honra para a Liagem poder contar com a presença e participação de alunos, professores, cientistas, pesquisadores e curiosos nesse momento valiosíssimo e principalmente de troca de conhecimento. Agora daremos início à nossa primeira palestra do dia, Evolução na Reprodução Assistida, Gametas Artificiais, ministrada pela nossa convidada Andréia Santos Miranda, graduada em Biomedicina pela Universidade Federal do Piauí, fundadora e primeira presidente da Liga Acadêmica de Genética da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e atualmente mestranda em Embriologia Clínica e Reprodução Humana Assistida na Universidade de Leeds, na Inglaterra. Boa tarde, Andréia. Bem, como a Amanda aqui falou, eu fiz minha graduação em Biomedicina. Então, um oi para todo mundo de Parnaíba que está online. E fundei a Liga, juntamente com a Vanessa. E agora eu vejo umas carinhas novas por aí. Eu estou muito, muito, muito feliz de ser convidada e de ver o alcance que a Liga está tendo. É incrível. E agora que eu estou aqui na Inglaterra, como vocês sabem, e foi mencionado, eu comecei um mestrado em embriologia clínica aqui na Inglaterra, há pouco tempo depois que eu me graduei. E eu nunca imaginei que eu conseguiria voltar a participar de algum evento da Liga. Então, eu estou muito, 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 muito feliz de poder participar. É pelo menos uma coisa boa do coronavírus, né? Bem, vamos começar aqui com a palestra. Chega de delongas. Bem, eu decidi falar sobre esse tópico de revolução na reprodução humana assistida. Como eu falei, eu estou fazendo embriologia clínica e decidi abordar o tema principalmente porque falta muita gente nesse mercado. É um mercado muito, muito abrangente e que está tendo uma evolução muito rápida e falta gente realmente para preencher esse mercado. E por que gametas artificiais? Bem, vamos falar sobre genética, vamos falar sobre aplicação para a reprodução humana assistida e vamos ver curiosidades, vamos matar algumas dúvidas, vamos nos entreter um pouquinho, vamos contar uma história. Então, vamos lá. Começando com a história da reprodução humana assistida, começou lá em 1978. Em 1978, nasceu o primeiro bebê por reprodução humana assistida, que se chama Louise Brown. Hoje em dia, ela já tem até filhos e tudo mais, já tem família e tudo. Na época, foi tipo, um boom, foi a revolução. Todo mundo estava assustado com a história, porque foi um bebê mesmo de surpresa, sabe? Foi uma pesquisa científica muito surpresa. E quando ela veio ao mundo, ninguém nem sabia onde é que ela estava, em que hospital. E passados anos, a reprodução humana assistida vem crescendo absurdamente. Vocês verem, estamos em 2020. Quantos anos desde então? Quase nada. Hoje em dia, nós temos 9 milhões de bebês no mundo inteiro que foram feitos por reprodução humana assistida. E esses bebês, eles foram fruto de muitas técnicas que vieram depois de Louise Brown. Por exemplo, novas técnicas de fertilização dentro de meios de cultura, novas técnicas para beneficiar a infertilidade masculina por meio da técnica conhecida como ICSI, que basicamente é a injeção de um espermatozoide dentro do óvulo. Nós tivemos um melhoramento absurdo no meio de cultura.
e conseguimos atualmente cultivar um embrião até o dia 5, que é vamos dizer assim, o melhor que temos atualmente, já que o dia 5 é mais ou menos o dia em que o embrião ele naturalmente iria implantar no útero. Temos a criopreservação. A criopreservação é um método que está sendo utilizado no mundo inteiro por várias outras áreas, e reprodução humana assistida decidiu usar basicamente para preservar fertilidade, para ajudar no processo de doação, para ajudar a manter a fertilidade de um ciclo para o outro. E podemos preservar vários tipos de células. Podemos preservar óvulos, podemos preservar esperma, podemos preservar tecidos, podemos preservar embriões. É uma técnica muito interessante que realmente revolucionou muito o mercado. E temos também estimulação hormonal. Louise Brown, ela não foi um bebê que se originou por estimulação artificial, estimulação hormonal. Ela foi um bebê que ela veio de um óvulo só, que eles extraíram. Como a maioria das pessoas sabe, mulheres ovulam uma vez por mês, normalmente. E dentro da reprodução humana assistida, nós estimulamos hormonalmente essas mulheres para que tenhamos uma maior quantidade de óvulos. Então, existe uma grande variedade, uma grande quantidade de óvulos sendo produzidos ao mesmo tempo. É tipo um grupinho, eles gostam de estar em grupo, vamos dizer assim, eles adoram estar em grupo, e eles crescem juntos. Mas um deles, ele vai se destacar, e vai ser o que vai ser ovulado. Os outros, eles vão morrer. E a reprodução humana assistida conseguiu, por meio de pesquisa, atingir um ponto em que a gente consegue reter a maioria desses óvulos que iriam morrer. Então, hoje em dia, a gente consegue, vamos dizer, 10, 20, até 30 óvulos por paciente, que aumenta muito as chances de sucesso. Mas existe muito mais além do que somente técnicas e somente casais heterossexuais que um deles é infértil e que a gente precisa ajudar. Existe, por exemplo, casais homossexuais. Nesse caso, no caso de casais homossexuais, homens ou mulheres, a gente tem visto um aumento muito absurdo do número de pacientes que têm entrado em contato com clínicas procurando tratamento, não só porque existe uma necessidade, obviamente, porque eles não conseguiriam atingir isso naturalmente, mas também pela questão de que, mundialmente, nós temos visto que muitos países têm legalizado não só o casamento gay, como também toda a relação familiar, vamos dizer assim. Olha, aqui, por exemplo, a gente consegue ver que o Brasil, ele legalizou em 2013. E temos aqui uma notícia aqui mesmo da Inglaterra, que casais, principalmente homens, têm tido um aumento muito grande em procura de barrigas de aluguel. Aqui embaixo vocês conseguem ver 22% entre 2016 e 2017. E 12% foram mulheres procurando doações de gametas. E não só casais homossexuais precisam de uma ajuda extra, como também pais e mães solteiros. Essas pessoas, elas são um novo nicho que está vindo por meio vamos dizer assim, pelos anos que se passaram, tiveram várias mudanças e que originaram uma certa liberdade, e aumentou o número também de conhecimento, diminuiu o nível de preconceito, e isso fez com que, por exemplo, nós tivéssemos a legalização das barrigas de aluguel, o aumento de doação
de gametas, no caso, óvulos aqui, aqui são os dados de uma autoridade aqui na Inglaterra, bem conhecida, e aqui são os dados ingleses, e vocês conseguem ver aqui que o total de óvulos doados tem crescido bastante. Aqui, doações diretas são as doações que a pessoa foi diretamente para doar os óvulos com esse objetivo de doação, e aqui são óvulos que sobraram de certos ciclos de tratamento. Aqui vocês podem ver os registros de doação de esperma. Aqui mostra da Inglaterra, aqui mostra países que não são ingleses. E aqui nós temos os ciclos de tratamento, que no caso tem de esperma, tem o de óvulos e tem o de embriões. Mas depois de tudo que eu falei aqui, de todas as técnicas, de todos os melhoramentos, será que realmente existe algo que estaria faltando? Bem, existe algumas falhas, vamos dizer assim, não seriam nem falhas, seriam pedaços que estão faltando, espaços que precisam ser preenchidos dentro da área de reprodução humana assistida. Por exemplo, em casais heterossexuais em que ambos são inférteis, o tratamento é extremamente difícil. Pais ou mães solteiras que são inférteis, extremamente difícil também. Em casais homossexuais, também é difícil o tratamento desses casais. Então, quais seriam as soluções que nós temos atualmente em termos de clínica? Bem, doação de gametas. É uma das únicas soluções que atualmente estão sendo usadas é a doação de gametas. Infelizmente, a doação de gametas tem um pequeno problema. Não existe uma conexão genética entre o pai, mãe, pais, mães, com a criança. E isso se torna um problema porque, esses casais poderiam adotar uma criança, mas eles estão querendo gerar uma criança por meio de reprodução humana assistida, por ajuda de uma clínica. Então, eles querem uma conexão maior com essa criança, vamos dizer assim, fisicamente falando. E quando a gente tem uma criança e essa conexão é genética, culturalmente, vamos dizer assim, tem esse sentimento de que existe uma conexão maior, um laço maior, como dizem, o laço de sangue, né? Os gametas que são doados, os embriões que são doados, eles não têm capacidade de preencher esse sentimento. Então, qual seria a solução para isso? Bem, a solução seria produzir os nossos próprios gametas. Conseguir produzir esses gametas de alguma forma. Mas como que a gente poderia fazer gametas artificiais? Como que a gente poderia tirar eles? De onde que eles sairiam? Como produzir? O que eles seriam usados? Será que a gente tem outro motivo para usar eles? Será que eticamente é correto fazer isso? Será que não originaria bebês com problemas genéticos? Tudo isso vem à tona e é discutido, e eu vou discutir um pouquinho aqui com vocês e mostrar um pouquinho aqui com vocês a pesquisa e como é que está sendo, e os artigos e tudo mais. Primeiramente, eu vou dar uma pequena geral, vamos dizer assim, no tópico, principalmente em termos de embriologia. Bem, nós temos aqui dois tipos de processos, eu estou mostrando aqui dois tipos de processos. Eu tirei essas imagens aqui, dessas referências aqui embaixo. Se vocês quiserem depois, é só vocês me contactarem, eu passo todas as referências certinho. Bem, aqui, foliculogênese é o processo de crescimento e maturação dos folículos. O que é que são folículos? São, basicamente, uma porção de células somáticas que estão envolvendo o óvulo.
elas são tipo funcionárias, vamos dizer assim. Elas funcionam como ajudantes e o óvulo é como se fosse o dono. Ele é tipo um parasita. Ele usa essas células a seu próprio favor. Quando a gente está quando mulheres, quando elas são bem bebezinhas, elas estão na barriga da mãe, elas têm essas células aqui, as células que são somáticas e os óvulos. Eles estão separados e isso assim, bem comecinho, tipo uns 20 dias. E elas estão separadas. Nessa imagem aqui embaixo, ele mostra a expressão genética dos genes. Como vocês devem ter visto, os genes, eles são importantes não só a presença ou a ausência deles, mas também como é que eles são produzidos. Se eles estão sendo expressos, se eles não estão sendo expressos, quanto que está sendo informado. É como se fosse uma fábrica. E numa fábrica nós temos como dizer, a gente tem moldes e a gente pode usar esses moldes e a gente pode não usar esses moldes e eles ficam lá, no cantinho. Se a gente precisar, a gente usa. Se a gente não precisar, a gente não usa. Todas as células, elas têm todos os genes lá bonitinhos. Mas cada célula, em cada estágio de desenvolvimento, vai decidir quais genes usar. E esses genes, eles vão fazer com que hajam mudanças estruturais, mudanças de função e tudo mais. Então, voltando aqui para a embriologia. Essas células, enquanto esse bebê está no útero, elas vão se dividir, elas vão se diferenciar e elas vão se agrupar. Essas células aqui, elas vão se agrupar e elas vão formar esse primeiro grupinho de célula aqui, que é o óvulo, né, no estágio bem recente, envolto de células somáticas, basicamente. Esse nível bem aqui é o nível em que bebês nascem com esse nível aqui, esse estágio. E nesse estágio bem aqui, tem um número finito dessas células no corpo de bebês, tem um número finito. Esse número, ele vai ser suficiente para toda a idade reprodutiva da mulher. Quando a gente vai passando pelos estágios bonitinho, a gente vai tendo esses estágios de desenvolvimento que vão ser encontrados em crianças, em pré-adolescentes. E quando tem a primeira menstruação, é quando esses estágios começam a se desenvolver, porque os hormônios, o cérebro decide liberar os hormônios da maturidade, vamos dizer assim, para atingir a maturidade, e hormônios de crescimento e tudo mais, e vai fazer com que esse processo de crescimento ele continue, ele avance. Esse processo de crescimento ele vai avançar e ele vai finalmente gerar a primeira evolução. Esse processo, como vocês estão vendo aqui, ele é cheio de alterações genéticas, cheio de regulações, com regulação com expressão, e depois não tem mais expressão, aparecem outros novos genes que vão ser expressos, depois, novamente, eles vão parar de ser expressos, e assim sucessivamente, até que se gere o óvulo. Esse número finito representa um número que vai ser suficiente até a menopausa. Existem alguns trabalhos desde 2004, se eu não me engano, Johnston, ele publicou um artigo falando um pouquinho mais sobre essa ideia de que a gente tem um grupo finito de folículos que a gente nasce com e a gente perde a maioria deles e a gente atinge a menopausa e pronto, estamos com zero e acabou. Bem, esse artigo, ele discutiu um pouco mais e ele encontrou em essas células aqui, mais jovenzinhas, dentro de ovários de ratinhos adultos, o que é uma revolução, vamos dizer assim,
e gerou uma discussão muito, muito, muito grande no grupo de reprodução humana assistida, e até hoje ainda existe uma certa discussão. Fiquem com isso em mente, porque eu vou, mais para frente, eu vou mencionar essas células, e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre algumas pesquisas que mencionam essas células. A gente também chama elas de células mitoticamente ativas. Aqui, para os homens, a gente tem a espermatogênese. A espermatogênese é basicamente a produção de espermatozoides. Imaginem, isso aqui é a paredezinha dos túbulos. E essa paredezinha dos túbulos, ela é cheia de células somáticas, essa parte branquinha aqui é cheia de células somáticas, e elas têm junções entre elas que ajudam na comunicação. E essa imagem aqui, ela mostra a comunicação, os vários tipos de comunicação que são controlados por expressão genética e tudo mais. E essas células, elas vão se comunicar entre elas e elas vão fazer com que essas células que são bem jovenzinhas, que vão gerar espermatozoides, elas vão se movimentar ao mesmo tempo que elas amadurecem. E elas vão chegar a um ponto em que elas chegam dentro do túbulo quando o espermatozoide já está praticamente formado e pronto para a próxima fase, né? Bem, agora a gente vai pular um pouquinho para a produção de gametas. A gente viu como é que eles são produzidos em vivo, o que a gente sabe de como é que eles se produzem. Então, vamos para a área de como que a gente iria fazer para produzir eles in vitro. Bem, nas mulheres, a gente poderia fazer uma biópsia do ovário. A gente poderia isolar essas células. Lembram dessas células que eu falei, as mitoticamente ativas, que ainda estão em discussões? Se elas realmente existem, a gente poderia isolar elas. A gente podia fazer com que elas se multiplicassem, porque elas são muito poucas, e a gente colocaria de volta. E com essa quantidade de células, a gente poderia estimular a produção o desenvolvimento e o crescimento de folículos na mulher, em vivo. Ou a gente poderia prosseguir com a cultura in vitro e a gente poderia gerar um óvulo. A gente também tem em homens, a gente poderia fazer basicamente a mesma coisa, podia tirar um pedacinho dos testículos, isolar essas células que originam os espermatozoides. E aí a gente fazia com que elas se dividissem e depois bota ela de volta. Ou então, in vitro. E aí a gente tem a última opção, que seria usar células pluripotentes, pode ser pluripotente induzida, no caso, e poderia fazer com que ela se desenvolvesse e que gerasse gametas. Bem, a gente vai começar primeiro pelas mulheres. Aqui tem um artigo que foi publicado recentemente, em 2015, e que fala sobre essas células mitoticamente ativas que eles encontraram em macacos. E eles pegaram essas células mitoticamente ativas e eles fizeram uma cultura dessas células e essas células geraram células parecidas com ócitos, com óvulos. E aqui do lado, eu botei aqui uma parte dos resultados em que eles mostram que eles analisaram a expressão de certos genes. Esses genes aqui, eles são genes específicos que eles são específicos de células gaméticas, de gametas. Eles se expressam ou não se expressam em específicas células. Então, aqui, esse OLS1, OLS2, são dois grupos dessas células que eles cultivaram e geraram essas células que eles diziam aqui, oocyte-like cell. E, como vocês podem ver, eles mostram aqui a diferença de expressão dessas células para as outras. As outras aqui, fibroblasto, por exemplo,
e eles mostram aqui que elas têm, aqui no artigo, eles falam aqui no abstract, eles falam que elas têm uma expressão bem parecida com um óvulo. E por que eles falam que elas são parecidas, mas eles não afirmam que são? Porque eles não testaram fertilização, não testaram para ver se gerava embriões. Então, eles podem dizer que é parecida, que a expressão é parecida, que a morfologia é parecida, mas não podem dizer que é a célula. Aqui tem um outro artigo, e esse aqui eu acredito que seja até mais interessante, porque eles não só usaram um modelo animal, que foram os ratinhos, né? E também usaram humanos para testar essa teoria. Então, eles isolaram, caracterizaram e depois multiplicaram essas células que eles encontraram nos ovários. E eles usaram um método de imagem para ver essas proteínas, para ver como é que estava essa expressão. E eles conseguiram identificar que realmente essas células elas têm essa expressão. Aqui também tem no caso, a parte mais genética, que é a parte da expressão mesmo dos genes. E aqui mostra em ratinhos e aqui mostra em humanos. E vocês conseguem ver que realmente a expressão ela está realmente correspondente com óvulos. Já deixando bem claro que isso é uma teoria, não está completamente provado. Tem muitos trabalhos que contradizem essa afirmação, que dizem que não encontraram, ou que dizem que encontraram, mas essas células têm essa expressão desses genes é compatível com outro tipo celular. Então, a gente ainda está em muita pesquisa, é uma área aí, se alguém quiser entrar para essa área, pesquisar um pouco e, enfim, descobrir realmente, né, se existe ou não existe, está aí aberto. E vamos falar um pouquinho dos homens também, né? Eu tenho um artigo que encontrei aqui para os homens, bem legal, que foi feito em macacos. Esse artigo, ele não só produziu esse esperma, mas como ele conseguiu fertilizar os óvulos e ele conseguiu produzir embriões. Se vocês conseguirem ver bem aqui, eles dizem que eles injetaram essas células em macacos que foram esterilizados. E eles esperaram um tempo razoável, e depois eles retiraram esse sêmen e eles analisaram e viram que tinha espermatozoides. E então depois eles usaram espermatozoides para fertilizar óvulos, para confirmar, né? E realmente houve a confirmação. Aqui tem um zigoto, dá para ver aqui pelos dois corpos polares. Aqui tem um embrião de 2 células, aqui de 4, aqui de 7 a 8. Aqui tem uma mórula. Aqui já é blastocisto, dá para ver que tem uma cavidadezinha de líquido. E aqui, quando já está rompendo essa membraninha aqui, e esse aqui é o dia que geralmente a gente iria transferir para o útero. E agora a gente tem a última, que seria células pluripotentes que são induzidas. Nós temos 2 tipos. Nós temos as células tronco-embrionárias, que são uma das mais, vamos dizer, interessantes no sentido de complicadas e melhores. Elas são eticamente complicadas, mas ao mesmo tempo elas são o melhor método, porque elas são o método mais natural, vamos dizer assim, é o processo mais natural. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem um embrião e ele vai se desenvolvendo, quando ele chega nesse estágio aqui, ó, de blastocisto, ele começa a ter uma diferenciação celular. Essas células aqui de verde que vocês estão vendo, elas são as células que vão gerar a placenta. E essas células de vermelhinho, elas vão gerar o embrião em si e outros tecidos também. Então,
essas células, elas podem ser retiradas, elas podem ser isoladas, retiradas, e elas podem ser usadas para se multiplicar e se diferenciar como elas fariam naturalmente, mas a gente iria, tipo, a gente iria usar elas de fantoche, vamos dizer assim. Então, a gente iria dizer para elas que elas deveriam fazer um tipo de célula. E então, elas iriam, ao invés de se diferenciar em vários tipos celulares, elas iriam se diferenciar em só um tipo, o que é um processo bem natural, que é um processo que ocorre naturalmente quando a gente tem um embrião se desenvolvendo. Então, isso torna o processo bem mais fácil e acaba que tendo melhores resultados. Nós temos também um outro aqui que eu coloquei, que ele é um pouco diferente, vamos dizer assim, é um pouco mais difícil, que a gente pega um óvulo e a gente retira o fuso que está se dividindo, está só esperando o espermatozoide para poder completar a divisão e finalmente liberar o corpo polar. A gente retira esse material genético e a gente injeta o material genético de uma outra célula. E essa célula, quando a gente injeta isso, além da gente ativar esse óvulo para gerar um embrião, com esse núcleo somático, é um sinal de que, vamos dizer, fertilizou. Então, a gente vai gerar um embrião, esse embrião vai crescer até blastocisto, e aí a gente vai pegar essas células que eu falei, esse grupinho de células, e a gente vai crescer e vai diferenciar, e aí a gente vai usar para fazer qualquer outro tipo de tecido. Aqui a gente tem uma representação de como a gente poderia, por exemplo, fazer clonagem nesse sentido. Essa clonagem, bem, é só uma teoria, né? Porque eticamente a gente não pode fazer, né? Obviamente, a gente sabe da ovelha Dolly, inclusive que a ovelha Dolly ela foi feita na Inglaterra. Ela já teve bebês, os bebês estão aí para todo mundo ver. Ela está no museu até aqui na Inglaterra, na cidade de Edinburgh. E obviamente a gente sabe que atualmente, pelo menos, não é aceito clonagem em humanos. Então isso aqui é só uma teoria, gente, não foi experimentado nem nada. Bem, e existe o grupo de células tronco induzidas, em que a gente utiliza qualquer outro tipo de célula, ou mesmo células mais fáceis de ser usadas, por exemplo, as multipotentes, no caso das células tronco-hematopoéticas. Elas são bem mais fáceis de ser usadas, porque elas já têm essa função meio que de se renovar constantemente, de se dividir e de poder diferenciar em alguns tipos celulares. A gente cultiva, como eu falei, e como é que a gente faz para que essa expressão seja modificada? Bem, a gente utiliza, em ratos está bem mais claro, a gente utiliza um meio que se chama I3, e aí a gente faz com que essa cultura, ela tenha uma adição de fatores, né, de enzimas, e isso vai forçar a célula, é como se sinalizasse para a célula que ela tem que produzir um certo tipo de gene, tem que expressar um certo tipo de gene. Então, esse balanceamento de expressão é que vai gerar realmente essa multiplicação, se a gente quiser, ou então diferenciação. Algumas pesquisas que eu encontrei falando sobre células pluripotentes induzidas e células embrionárias. Nós temos essa bem aqui, que eu vou ser honesta com vocês, minhas preferidas. Já vocês vão saber por quê. Porque eles usaram essas duas células, eles fizeram 2 grupos, eles usaram essas duas células em ratinhos. E eles pegaram esses 2 células e cresceram bonitinho e injetaram nesses animais e esperaram que elas crescessem vivo.
E depois eles passaram pelo processo de reprodução, e aqui temos imagens dos resultados. Por isso que eu acho muito legal, muito fofo, porque eles não só mostraram imagenzinhas dos embriões, dos ovários, eles não só mostram, como eles também mostram os ratinhos, né? Que é a coisa mais fofa. Esses aqui são os dois grupos, né? O grupo das células embrionárias e o núcleo das células pluripotentes induzidas. E aqui, assim, é a última demonstração de que realmente o trabalho funcionou, né? Porque se você produz algo, e se você produz um gameta e você comprova que o gameta tem a expressão, como tá aqui, tem a expressão aqui também, aqui tem a expressão, e você comprova que morfologicamente parece, você fertiliza, tem embriões saudáveis, você consegue ver aqui a divisão dos embriões, aqui já está num estágio avançado, aqui já tá rompendo a membrana já, esperando só para ser transferido. E aqui você tem os ratinhos, bebês nascendo, é uma comprovação bem forte de que realmente esse método funciona. Nós temos aqui outro também com ratinhos, que também é muito legal, muito querido. E aqui eles fizeram, eles não só fizeram não só pegaram essas células, esses dois grupos e produziram prole, como eles também viram a expressão. E esse aqui é no caso de espermatozoides. Esse aqui é no caso, no outro foi de óvulos, esse aqui é de espermatozoides. Como vocês podem ver aqui, ó, os túbulos aqui, esse aqui é os túbulos que eles estão mostrando, aqui eles estão mostrando o esperma, e aqui eles estão mostrando, provavelmente isso aqui são óvulos ou zigotos, e esses aqui são os embriões desenvolvendo, aqui dá para ver, são duas célulazinhas, e aqui já está criando a cavidade, é blastocisto. E aqui são os ratinhos e os pais. E depois de tudo isso que eu apresentei, imagino que a cabeça de vocês deve estar desse tamanho. A minha pergunta seria, resumidamente, o que a gente pode tirar de toda essa informação, de todos os artigos? Eu sei que parece muito, mas tem muito mais por aí, muito mais que já foi apresentado, já foi pesquisado, já foi publicado. Resumidamente, nós temos que pensar qual seria o método mais realista. Bem, é uma pergunta bem difícil de ser respondida, porque cada método tem sua qualidade e seu problema. O método que usa, vamos dizer, para mim, o mais difícil seria esse método que extrai uma parte do órgão e depois a gente extrai as células, porque não só é um procedimento invasivo, essas células são muito reduzidas, o uso fica limitado a certos grupos de pessoas, e também tem a controvérsia, como eu falei, das células mitosicamente ativas, que ninguém sabe se realmente existem. Existe também o uso de células pluripotentes induzidas. É um pouco trabalhoso, porque vocês imaginam que você tem que fazer uma diferenciação delas, no modo em que elas vão ser induzidas para serem pluripotentes e depois elas vão ser induzidas para serem para se especificarem. E esse processo de ida e volta é um processo longo. E uma regra que eu coloquei aqui, ó, quanto mais realista esse procedimento for, quanto mais assim certinho a direção do desenvolvimento da célula for, melhor, menos tempo sendo cultivado, e também pela questão de que é o ciclo natural da célula. Isso vai diminuir os problemas, principalmente problemas epigenéticos. Porém, essas células aqui, elas são boas porque elas são mais abundantes. Você pode pegar qualquer célula, basicamente, e elas não requerem doação. Você não precisa de ter uma doação de material para que sejam feitas. E temos a terceira opção. A terceira opção, ela, por mais que seja uma rota natural, como eu falei, então seja mais fácil de ser usada,
ela continua sendo trabalhosa e ela tem um problema que ela requer a doação de embriões, já que são casais que estão procurando poder ter embriões, então eles precisariam de um embrião. E, além disso, tem os problemas éticos de ser usado embriões para produzir gametas, né? Todos os problemas éticos correlacionados com a questão de que é uma vida, né? Ou não é? Isso é uma questão para outra discussão. A questão também de que todas essas três culturas, elas usam elas têm que ser suportadas por células somáticas. Então, as culturas, elas não são a cultura dessas células, como também tem umas outras células somáticas em volta para favorecer essa cultura. Elas sozinhas, elas não crescem. Elas não gostam de ser sozinhas. É que nem a gente, nessa situação desse coronavírus, ninguém gosta de estar sozinho, isolado em casa, né? Todo mundo gosta de estar em grupo e se divertindo. Do mesmo jeito são as células. Elas não gostam de estar sozinhas. E deixando bem claro aqui, só para assim, fechar aqui, isso que eu apresentei aqui é totalmente experimental. Não existe nada clínico ainda. A gente está num nível em que a gente tem a prole de alguns certos animais, e a gente tem já trabalhos que analisaram fertilização em humanos, porém, eles não têm ainda o nível de eles não têm um nível de estudo que nem nos modelos animais, que é o normal, obviamente. Primeiro a gente começa com animais, depois vai para humanos. E no caso, no modelo humano, a gente não tem produção, a gente não tem nenhum trabalho que tenha sido publicado, pelo menos que eu saiba, de bebês. A gente só tem de fertilização, para confirmar se realmente fertiliza ou não. Bem, e aqui para finalizar, eu indico para vocês, caso vocês queiram, assim, dar uma pincelada um pouco mais a fundo nesse assunto e sem focar muito em um dos tópicos, vocês podem ir nessa revisão aqui, aconselho bastante, até para aprender um pouquinho mais de inglês, para tá vendo aí, para reforçar um pouquinho mais a questão da leitura em inglês e, ao mesmo tempo, aprender uma coisa nova, né? E aqui nessa revisão eles não só explicam o que já foi feito, como também eles explicam uma aplicação futura, né, para essas técnicas. Então, é bem interessante e bem simples de se ler também. Ele foi publicado em 2014, quase 2015, vamos dizer assim. Não é tão recente, mas já fala bastante coisa, então dá para ser uma boa leitura, vamos dizer assim. E com isso, eu vou dizendo o meu tchau, vamos dizer assim, vou agradecendo bastante pelo convite, agradecendo bastante pelas pessoas que estão me assistindo, que estão aqui sentados, que estão usando sua quinta-feira para me ouvir, né? Se vocês precisarem de qualquer coisa, só de me contactar, me contatem por e-mail, pelo Instagram. Eu estou mais que aberta a conversar, a discutir, a enviar material, enfim, trocar ideias. E agora eu vou passar aqui para Amanda, para saber se vocês têm alguma dúvida. Muito obrigada, Andréia. A palestra foi excepcional e enriquecedora. Tenho certeza que todo mundo tem só elogios a te direcionar. Foi ótimo. Cara. Muito obrigada pela palestra. Agora a gente vai começar com a sessãozinha de perguntas, de dúvidas. Tem muitas dúvidas, não tem só uma, tem muitas dúvidas. Tomara que eu consiga responder. Parabéns pela apresentação, né? Para ter muitas dúvidas, tem que ter sido uma palestra muito boa. Eu já estou vendo aqui as perguntas. Ok, a nossa primeira pergunta é da Lívia Alves. Qual especificamente é o papel do biomédico na reprodução assistida? E em relação ao papel quanto biomédica, como faz para conseguir mestrado, dicas de pós-graduação nas áreas, quais passos a serem seguidos? Bem,
Depende muito do lugar que você está, ok? Eu vou falar do que eu basicamente pesquisei no Brasil e aqui na Inglaterra, um pouquinho de cada um. Como biomédico, a gente pode trabalhar na área laboratorial, o que significa que a gente pode, pelo menos aqui na Inglaterra, principalmente, a gente pode fazer todo o processo desde a gente receber o embriãozinho na nossa, a gente recebeu o óvulozinho na nossa mão, o médico coleta da paciente, a gente recebe o óvulozinho e a gente cuida dele junto com o esperma, a gente fertiliza, a gente contata o paciente para informar, olha, a gente fertilizou, olha, a gente fez isso, olha, a gente fez aquilo, tá tudo certo, você tem essa quantidade aqui, essa aqui tá bom, esse aqui tá ruim, esse aqui, a gente fala tudo isso, e aí a gente registra esse processo, a gente segue esse processo, até quando o embrião está pronto, e a gente entrega para o médico, e o médico coloca na paciente. Então, tem esse contato com o paciente, que não é muito grande, mas tem, e tem também a parte basicamente laboratorial. Como é que a gente faz em termos da profissão, né? Como que entra na profissão? Bem, no Brasil, o que eu consegui encontrar no Brasil foi mais por especialização. Tem algumas especializações, principalmente em São Paulo, se eu não me engano, e Rio de Janeiro, específicas para cientistas. Tem umas para médicos e tem umas para cientistas. Você tem que ver a diferenciação delas, sempre sendo assim, entre parênteses, geralmente. E aqui na Inglaterra, para você se tornar embriologista, você tem que passar por um programa que é proporcionado pelo governo. E aí você entra nesse programa e aí você tem 3 anos trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, estou no mestrado, fazendo a parte da ciência, vamos dizer assim. Então, daqui eu poderia seguir para um doutorado, ou eu poderia seguir para a área clínica, né? Então, eu ia pegar e trabalhar e começar mesmo, não como um embriologista, aqui eles chamam trainee, né? Tipo, treinamento. E aí, depois de um certo tempo, eu já seria considerada embriologista. Basicamente é isso, acho que eu respondi tudo. Sim. A nossa próxima dúvida é do Cássio Dantas. Ele perguntou sobre a ICSI, se ela não danifica a membrana do ovócito. Bom, é o seguinte, quando a gente faz o ICSI, a gente tira as células que estão em volta, e a gente deixa o óvulo bem limpinho. E aí, esse óvulo bem limpinho, que ele tá assim, bonitinho, ele tem uma membrana bem resistente, que se chama zona pelúcida. Ela é bem resistente, bem dura. Essa membrana, ela vai ter que ser penetrada quando a gente coloca o ICSI. Se você quiser assim, ver mesmo, você consegue ver no YouTube alguns videozinhos de ICSI e que eles mostram bonitinho como que se faz. Eu posso até, talvez, enviar uns vídeos dos meus colegas também, meus. E, tipo, tem um óvulozinho e você perfura a membrana. Mas essa membrana, ela futuramente, ela vai se abrir. Que eu até mostrei quando ela se abre e o embrião começa a sair dela, ela vai se abrir futuramente. Então, isso não causa nenhum problema. Já tem umas pesquisas também para ver se danifica o óvulo. E atualmente a gente não tem nenhuma informação de que danifique. Os mesmos resultados foram para fertilização só com uma placa de Petri, esperma e óvulos, e foram os mesmos para ICSI, o mesmo de sucesso, vamos dizer assim. Então, não se tem nenhuma informação de que seja prejudicial. A próxima dúvida é da Raíssa Cabral. Ela quer saber se, antes de realizar os procedimentos, não se falam sobre abrigos e doações. Desculpa, abrir o quê? Abrigos e doações. Abrigos e doações, antes de começar ok. Bem, se o casal ele vai atrás de um tratamento de fertilização, ele provavelmente já está tendo alguns meses de dificuldade para engravidar. E quando ele entra nessa clínica, ele tem os primeiros passos são de realmente de conversar, de aconselhar
e também de testar, fazer testagens, ver o que está acontecendo de errado, porque às vezes a gente pode tratar mesmo o casal. No caso do que eu falei aqui, tem casais que não tem como fazer um tratamento mesmo, a, a clínica tem a responsabilidade de dar todas as opções possíveis e imagináveis. Então, de mostrar quais são as opções, mostrar quais são as taxas de sucesso, e o casal fica a par deles, vamos dizer assim, de decidir se qual é a opção que eles vão seguir, né? Certo. A próxima pergunta é da Poliana Menezes. Quanto tempo pode ser armazenado o óvulo ou o espermatozoide doado? Bem, em termos de... Se você está falando em termos de naturalmente, assim, sem criopreservação, que eu mencionei, o tempo do óvulo, ele é muito, muito curto. E o espermatozoide, a qualidade dele vai reduzindo. E a qualidade de ambos vai reduzindo de hora a hora. Então, a gente tem que usar, no mesmo dia que a gente retira o óvulo, a gente tem a extração também do sêmen e a gente tem a fertilização. Tem que ser no mesmo dia. Se for em termos de criopreservação que ela está perguntando, bem, por enquanto, o que a gente tem pesquisado é que não tem limite em termos de qualidade. O que existe é um limite em termos de regulamentação. A regulamentação indica, quer dizer, diz um tempo máximo para a criopreservação. E depois disso, no caso daqui da Inglaterra, seriam descartados, por exemplo. Ou então contactar o casal se eles querem continuar a preservação. Certo. A próxima pergunta é da Poliana Araújo. Qual a principal diferença na atuação de um andrologista, que eu acredito ser um outro profissional, e de um embriologista no dia a dia do laboratório? Pronto. Uma boa pergunta. O embriologista, ele pode ser embriologista e pode ser andrologista. Basicamente, assim, explicando bem básico. O embriologista, ele pode tratar dos óvulos, de fertilizar e de cuidar do embrião, embriologista embrião. Ou ele pode ou ele pode também fazer o papel do andrologista, que é receber esse sêmen, preparar esse sêmen para fertilização e analisar o sêmen também, para ver a qualidade do sêmen. Se você se forma só para ser andrologista, aí você só pode seguir essa área, andrologista, que é especificamente para a amostra de sêmen. Certo. A próxima pergunta é da Ana Júlia Lima. No caso da inseminação artificial, é feito algum estudo genético para a pessoa que irá doar os gametas para saber se o bebê será portador de alguma doença? Como é feito? E também tem uma outra, eu acho que acredito que seja uma dúvida relacionada, se não tem como tornar viáveis gametas de indivíduos inférteis. Bom, eu vou começar pela segunda. A segunda pergunta, se não tem como. É tudo dependente do indivíduo. Tem situações que não tem como. Por exemplo, tem pacientes que a gente injeta, que a gente tenta fertilizar e o óvulo não fertiliza. E a gente não tem conhecimento suficiente para entender por que esse óvulo não fertiliza. Por mais testes que a gente faça, a gente não sabe o porquê. Simplesmente não acontece. Tem certas pacientes que não dá, ou mesmo em termos de homens também tem certos pacientes que também a gente não sabe, simplesmente a gente tenta de tudo e não funciona. Então, nesses casos, realmente não tem o que fazer, tem que ser mesmo por a doação de gameta. Em relação à primeira pergunta, que é sobre a testagem genética, bem, os doadores, eles são extremamente testados, assim, se tem uma coisa que é testada, é doador. Os doadores, eles são testados para saber se tem essas doenças assim, mais frequentes, vamos dizer assim, que são bem conhecidas,
Porque imagina só, né? O paciente ele vai pagar para receber essa doação, né? É um pagamento extra. E aí o paciente paga por esse material e esse material ele vai trazer um bebê que não é saudável. Então, essas pessoas, esses doadores, eles vão ser, o sangue deles vai ser coletado e eles vão ser testados para saber se eles têm alguma doença genética. Certo. A gente tem mais duas perguntas. Duas perguntas que a primeira é da Raquel Oliveira, que ela quer saber se os estímulos para a multiplicação dessas células germinativas já são protocolados. Bem, quando algo é experimental, não existe um protocolo que todo mundo segue. Quando algo é experimental, a gente vai modificando e vai vendo e vai alterando, ou então vai testando de uma outra forma. Existem protocolos, esses artigos que eu mostrei para vocês, vocês podem ir ver, eles mostram os protocolos que eles seguiram bonitinho, porém, não existe um protocolo definitivo, até porque não é clínico, né? A próxima pergunta é se o que você pode nos dizer sobre a utilização da CRISPR-Cas9 na embriologia em relação a doenças degenerativas? Como está a abordagem da técnica aí na Inglaterra? Bem, aqui na Inglaterra, alguns laboratórios já foram, vamos dizer assim, eles receberam uma autorização para usar a CRISPR, porém está muito, 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 muito recente, ainda está muito, está ainda bem no iniciozinho. Eu tenho até uma colega que ela está pesquisando sobre o uso de CRISPR em espermatozoides para tentar modificar o genoma de espermatozoides de pacientes que têm Klinefelter. Em relação a essas doenças degenerativas que ela mencionou, depende muito, porque, por exemplo, muitas doenças, a maioria, para falar a verdade, essas doenças degenerativas, elas ainda não são muito bem conhecidas. Mesmo na testagem genética, a gente ainda não sabe exatamente o motivo, assim, se me falar, olha, você tem essa doença degenerativa, por exemplo, sei lá, Alzheimer, né? E não existe um diagnóstico de Alzheimer. Em termos genéticos. Não existe um exame genético que você faça no bebê e você vai dizer se o bebê vai ter ou não vai ter. Então, do mesmo jeito, a gente não tem como aplicar isso para o CRISPR, porque o CRISPR ele é uma enzima que ela vai cortar o DNA em lugares específicos. Então, a gente precisa ter noção desse lugar específico. Certo. A próxima dúvida é do Lenilson Melo Júnior. Uhum. Ele quer saber como é tratado e quais as diferenças jurídicas e éticas de onde você está para com o Brasil. Bem, as diferenças jurídicas na área de embriologia, elas são, em termos de Brasil e Inglaterra, são basicamente a existência de autoridades e a não existência. No Brasil, não existe uma autoridade específica, se não me engano, é uma autoridade da medicina que regula as regras de embriologia, e eu lembro que uma vez que eu estudando, eu vi que, se não me engano, 70% dos tratamentos, dos tratamentos no Brasil de reprodução humana assistida não usam, não se baseiam nas regras, porque não existe regra. O Brasil tem muitas regras assim abertas. É muito bom a legislação no Brasil ser bem aberta comparado com muitos países que são fechados contra o uso de barriga de aluguel, ao acesso de casais homossexuais à reprodução humana assistida.
essas regras, é muito interessante que eles têm isso bem aberto, mas realmente está faltando muito ainda para o Brasil, e está faltando um pouquinho também para a Inglaterra, tem bastante coisa que ainda está faltando em termos de legislação. Certo. Então, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, gente, é porque é muita pergunta, mas a gente vai deixar o Instagram da Andrea lá no nosso perfil para que vocês possam tirar dúvidas com ela. Pode mandar dúvida, gente, pode ficar à vontade. Então, ela já está acessível para vocês responderem essas dúvidas. A Liagem agradece a sua participação. Eu que agradeço. Sua contribuição, por ter aceitado o nosso convite, tanto em relação ao nosso evento, a sua contribuição tanto ao nosso evento, quanto em relação à Liga, né? Pelo que você fez pela Liga, para a gente estar aqui hoje. E, enfim, a gente espera que a gente possa contar com a sua parceria, com a nossa parceria em outros momentos, em outros eventos, e a gente só tem a agradecer. Muito obrigada. Obrigada, gente, e boas palestras para todo mundo que está aí online. Continue, viu? Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Participantes, muito, muito, muito obrigada pela atenção e pela participação na palestra. Foi ótimo ter esse momento de troca com vocês, de interação. A próxima palestra agora vai ser às 16 horas. E então a gente espera que a gente conta com a presença de vocês daqui para mais tarde. E é isso.